Muitas das vezes você faz tudo certo e você conta com a vitória. Você diz, olha, eu vou ganhar, e chega lá você se decepciona. No mínimo você vai ficar muito chateado, muito triste, e você vai dizer, eu fiz tudo certo, eu fui fiel, eu falei a verdade, eu suportei coisas, eu fiz tudo certo, eu fui obediente, eu fui verdadeiro, eu segurei a minha emoção para ela não sobrepor, para mim não perder a razão, eu fiz tudo certo, e eu contava com a minha vitória. E agora eu vejo isso acontecer. O que isso causa em você, pessoal? Você fica feliz com a derrota? Não. E principalmente quando você faz tudo certo, você fica angustiado. Elias sentiu vontade, ele fugiu. Primeiro ele fugiu. Tenha cuidado nos seus momentos de fragilidade, porque o inimigo também vai estar perto de você. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia, ela relatando, né? E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a tua vida o que você fez com a deles. O que aconteceu? Elias tinha matado os 450 profetas de Baal, lá no desafio, lembram, né? Versículo 3. Elias teve o quê? Medo. Você não leu errado, não. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou ao pé de Giesta e sentou-se debaixo dele, ou de um zimbro, e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, o que vai acontecer? Um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Essa viagem aqui, gente, era voltar, certo? Essa viagem aqui era para voltar. Lembre-se que no início do texto ele disse que fugiu. Ele não fugiu? E o anjo levou água e pão para ele comer e beber, e mandou ele fazer o quê? O anjo está dizendo: a tua viagem será muito longa, ou seja, você vai voltar. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Por favor, preste atenção em tudo que você vai ouvir aqui, vai te abençoar. Quem era Elias? Como ele vivia? Eu diria que Elias, sim, Elias foi um profeta. Ou posso dizer que ele ainda é, porque ele não morreu, né? Sabe que Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Que honra, hein, gente? Que honra. Não provou a morte, foi arrebatado.
E como era o estilo de vida, como ele vivia? A Bíblia diz que Elias, ele era um profeta diferente dos demais. E digo, diferente de tudo que eu mesmo já vi. Eu sou um profeta do Senhor, mas eu não chego nem a 1% dele. Porque o homem era... Só para você ter uma ideia, os profetas sempre quando vão profetizar dizem: assim diz o... vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Elias nunca disse isso. Elias quando profetizava, e aliás Elias profetizava como se fosse uma conversa. Uma conversa. Ele não dava pulinho para profetizar. Ele não esquentava a mão para profetizar. Ele não se incendiava espiritualmente para profetizar. Ele profetizava de uma forma como se estivéssemos conversando. Tipo assim: eu digo que amanhã a essas horas vai chover. Tipo assim: eu digo que não faltará o óleo e nem a farinha na tua panela. Assim mesmo, como se fosse uma conversa. Estamos falando de alguém que tinha uma intimidade com Deus nunca vista. Mais do que Abraão, bispo. Mais do que Davi. Que eu lembre, só quem foi arrebatado numa carruagem de fogo foi Elias. Ou Deus arrebatou Abraão? Abraão tem o seu legado, sim, mas que eu lembre, quem subiu ao céu numa carruagem de fogo foi quem? Que eu lembre, não existe outro fora Elias. Então a manifestação do poder de Deus na vida de Elias era extraordinária. Ele chega lá na casa da viúva de Sarepta e ele pede para ela fazer um bolo. Faz um bolo primeiro para mim, ou o primeiro pedaço, como vocês queiram interpretar. Faça primeiro para mim, poderia dizer, o primeiro pedaço é meu. E a coitada diz: tá de brincadeira comigo? Eu só tenho um pouquinho, vou fazer, vou comer e depois vai acabar e vamos morrer. E ele diz: não, porque eu te sou enviado. Faz, crê no que eu estou te falando. Eu te sou enviado. Ela vai lá e faz, e não falta azeite, não falta farinha, porque o Senhor fazia com que da boca de Elias saísse a ordem, a execução: vai chover, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, vai cair fogo do... Lembra lá do capitão que foi mandar o recado de Acabe e chamou ele de homem de Deus? E ele disse: se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu e mate você e os seus homens. E acontecia em seguida, não só uma vez, mas 3 vezes. Amém, pessoal? Escute isso. Elias, por que Elias então pediu a morte? Um homem que tinha tanta intimidade com Deus e viveu num estado de depressão tão grande. Eu falei depressão e não errei. Entrou num estado emocional tão pesado que desejou o quê? A morte. O bispo está falando de outra pessoa? Não, eu estou falando da mesma pessoa. Do homem que era diferente dos outros profetas, porque a sua roupa era de pelo de animais, comia mel silvestre, gafanhoto. Era um profeta que não vivia na cidade, vivia no deserto. Era um cara estranho, mas que quando falava o negócio acontecia. Está me entendendo como é que é? Se Elias vivesse nos tempos de hoje aqui com a gente, eu penso que nossa política, o nosso governo seria diferente, sim ou não? Porque olha a briga com quem ele arrumou. Olha a briga com quem Elias arrumou: com o rei Acabe e com a Jezabel. É isso mesmo que você está ouvindo.
Escuta, pessoal, quem era o rei de Israel que mandava em tudo? O rei Acabe. É impressionante, Israel sendo uma nação escolhida por Deus, tão abençoada, e teve por má sorte um rei que não temia a quem? Que não temia a Deus. A Bíblia diz que houve um desafio no Monte Carmelo. Nós já fomos lá no Monte Carmelo, uma vista linda para um lugar espaçoso, abrangente, onde haverá a batalha final do Armagedon. Lá no Monte Carmelo houve esse desafio entre Elias e os 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que Elias, como servo do Senhor, ele viu o povo de Israel perecendo por causa dos desmandos do rei Acabe e de Jezabel. E por causa disso, de desmandos e obrigações mesmo, o povo era obrigado, tipo, adorar Baal, fazer aquilo que o rei queria. E aqueles que se opusessem eram mortos ou expostos a trabalhos forçados. Então, com isso, a fé do povo de Israel começa a se esfriar. E Elias está vendo isso. Elias está vendo que o povo de Deus está se esfriando e está aceitando as pressões de Acabe e Jezabel, outros que foram mortos. E ele está ali, diante desse cenário. Ele está vendo tudo isso. Ele disse: eu não vou aguentar isso não. Então ele simplesmente diz para o rei Acabe: a partir de amanhã não vai cair uma gota d'água sobre essa terra, por 3 anos e meio. Não choveu em 3 anos e meio. O que aconteceu nesse tempo? As represas secaram. Não chovia, simplesmente não chovia. As represas secaram, portanto, animais morreram, ninguém plantava nada, e todo o povo passou a viver uma seca e uma fome muito grande. Inclusive, o próprio riacho que Elias estava bebendo também secou. Então, quando a seca apertou Israel, o rei Acabe, numa atitude de humildade, se é que eu posso dizer isso, talvez não, porque a seca chegou nele, e ele manda dizer para Elias que faça alguma coisa, porque está morrendo gente, por causa do seu Deus, por causa da sua fé. E do outro lado, Elias está dizendo o seguinte: espera aí, mas você não adora tanto a Baal? Escute, a coisa era tão feia em Israel, que o rei Acabe, só para provocar a Elias, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma princesa, ela era filha do rei de Sidom. O rei de Sidom era idólatra. Essa história do Baal começa lá em Sidom. Então, o rei Acabe, só para fazer raiva a Elias, ele casa com Jezabel. E quando Jezabel vem para Israel, ela traz na bagagem o quê? O Baal. Na verdade, ela traz 2 deuses, Baal e Azera. O Baal era o deus da fertilidade, e o Azera era a deusa, como é que chama? Da multiplicação das plantas e também dos animais, das crias, de se prosperar, tanto aos animais como também nas plantações. Funcionou, gente? Funcionou? Não funcionou não. Então o que Elias está dizendo diante disso tudo? Elias está dizendo o seguinte: ô Acabe, eu estou dizendo para você, e para você também, Jezabel, que o meu Deus, ele é mais forte do que o seu Baal e o Azera junto. Diga comigo: o meu Deus é maior. Gente, eu não sei qual a sua batalha, qual a sua luta. Diga: o meu Deus é maior. Então estava lá, a coisa era tão feia que o Baal estava lá. O Baal, imagem, tá? Porque ele não era Deus. Tinha a imagem do Baal como Deus, e as pessoas iam lá adorar Baal, colocavam Baal num altar. Nos altares antigamente
as pessoas se prostituíam lá, diante do altar de Baal, para terem filhos, e sacrificavam crianças diante do altar de Baal, para que houvesse a fertilização nas lavouras e nas crias. O negócio era feio, gente. Então crianças eram sacrificadas ali, e Elias está vendo tudo, e ele diz: eu não vou aguentar isso. Então por isso que foi o desafio: não vai chover. Como a coisa apertou, Acabe manda dizer: Elias, faz alguma coisa. E ele diz: eu sugiro, vamos a um desafio. Vamos ao Monte Carmelo, vamos clamar. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Aceitaram o desafio. Eles começaram de manhã até o meio-dia, mas não houve resposta. E ele diz: agora é minha vez. E em 30 segundos de oração, o fogo desce sobre o holocausto que estava ali sendo oferecido para o primeiro Deus que chegasse. Só que Baal não apareceu. Mas quando Elias começou a clamar, imediatamente o Deus Todo-Poderoso mandou. No momento em que caiu o fogo, aqueles 450 profetas que estavam ali foram assassinados pela equipe de Elias que estavam ali. Porque eles não se curvaram diante do Senhor. Então Elias disse: você está prestando atenção como Elias era diferente de todos os profetas? Elias disse para os seus companheiros: tomem as espadas e matem eles agora. E os 450 morreram. A notícia chega lá embaixo. Disseram para Acabe: você não vai acreditar. Como é que foi lá? Os teus profetas oraram e nada aconteceu. Quando Elias orou, o fogo caiu imediatamente. E os profetas, não se curvando diante do Deus de Elias, Elias mandou que matassem eles. A Jezabel ficou irada. E a história que acabei de ler diz que ela faz uma ameaça. Ela diz: se amanhã, a estas horas, eu juro que se a sua cabeça não estiver fora do lugar, que os deuses me castiguem duplamente, porque eu juro que eu vou te matar. Ela ficou brava. E a Bíblia diz que Elias teve o quê? É aí que a gente... Ué, não estou entendendo agora. Porque um homem que tem a unção para deter a chuva e fazer chover, um homem que tem autoridade para fazer cair fogo, e para tudo que se fala acontece, mas agora diante da ameaça de Jezabel, ele simplesmente foge. Ele fica, gente, ele é tomado do medo. E particularmente não é que eu vou explicar o medo de Elias, mas eu quero dizer para você que eu sou um ser humano e devo dizer o seguinte: Elias ficou decepcionado com Deus. Como assim, bispo? Por favor, preste atenção. Como que Elias ficou decepcionado? Porque na cabeça de Elias, ele pensou o seguinte: tudo que eu já falei aconteceu. Fomos levados a um desafio, e o combinado é: o Deus que respondeu com fogo, esse será o Deus. Baal não respondeu, o Deus de Israel respondeu. Então na cabeça de Elias era o seguinte: agora o rei Acabe e a Jezabel vão fazer o quê? Agora eles vão se curvar. Mas isso não... Daí que veio a decepção. Me perdoe se essa expressão decepção para você é muito forte, mas todos nós, não estou dizendo que Deus nos decepcionou, mas muitas das vezes você faz tudo certo e você conta com a vitória, você diz: olha, eu vou ganhar, e chega lá você se decepciona. No mínimo, para não dizer decepcionado, vamos trocar essa palavra, né?
no mínimo você vai ficar muito chateado, muito triste, e você vai dizer: eu fiz tudo certo, eu fiz tudo certo, eu fui fiel, eu falei a verdade, eu suportei coisas, eu fiz tudo certo, eu fui obediente, eu fui verdadeiro, eu segurei a minha emoção para ela não sobrepor, para mim não perder a razão, eu fiz tudo certo, e eu contava com a minha vitória, e agora eu vejo isso acontecer. O que isso causa em você, pessoal? Se não é decepção ou angústia, é o quê? Você vai ficar feliz? Vai ficar feliz? Você fica feliz com a derrota? Não, e principalmente quando você faz tudo certo, você fica angustiado. Elias sentiu vontade, ele fugiu. Primeiro ele fugiu, porque ele achou que Acabe e Jezabel agora iriam se curvar, mas isso não acontece. Então ele diz: aí ele foge. Quando ele chega debaixo de uma árvore, preste atenção, pessoal, porque tenha cuidado nos seus momentos de fragilidade, porque o inimigo também vai estar perto de você, para dizer assim: agora eu piso no pescoço dele. Eu vou repetir isso aqui: tenha cuidado nos seus momentos de frustrações e tristezas, para você não andar falando coisa que não deve, porque o inimigo vai estar lá do lado para pisar no seu pescoço, para dizer: agora eu acabo com ele. A Bíblia diz que Elias parou debaixo de uma árvore e ele fez uma oração, e ele diz assim: basta, Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Estava se referindo a quem? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ele estava se referindo a eles. Ele está dizendo: eu não sou melhor que eles, eu já suportei algo demais, mata-me, eu não quero viver mais, me mate, eu não suporto mais isso. Eu digo para vocês, pessoal, isso não é um exemplo que nós devemos seguir. Elias fez isso no momento de quê? De quê? Medo, angústia, desespero. Eu digo para você no nome de Jesus, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia fala o que a gente deve fazer e também fala do que a gente não deve, e nós não devemos fazer isso aqui. Mas bispo, eu também já passei por isso. Eu tenho uma luta lá em casa que já me tirou as forças. Eu tenho uma luta lá no meu trabalho que já sugou tudo de mim, e eu já disse para Deus: me leva, porque eu não aguento mais. Se você disse isso para Deus, peça perdão, ou nem considere ter dito aquilo por verdade, porque você falou no calor da emoção. Quando Elias fala isso, ele dorme. O Senhor envia um anjo. Não foi um anjo que o Senhor enviou? O Senhor envia um anjo e diz para ele: ei, acorda aí, come aí desse pão, bebe dessa água, levante-se, porque a sua jornada é longa. Era para voltar, porque ele tinha fugido. Ele come, bebe e deita de novo. Deita de novo. Não é assim que acontece com a gente? E o anjo, eu gosto dessa palavra, porque embora Elias tenha falado umas coisas que não deveria ter dito, como homem ele falhou, mas o Senhor preparou um anjo para cuidar de tudo. Eu gosto dessa palavra porque o Senhor enviou um anjo, tocou nele. E eu quero que você entenda isso, que para cada um Deus tem um anjo, ou prepara um anjo. Eu penso que esse anjo não é aquele de asas não, tá? Aquele anjo é alguém que Deus mandou para te dar uma palavra, para te apoiar, para dizer assim: pode encostar sua cabeça aqui. Deus enviou o quê? Um anjo.
alguém que você nunca viu na vida, e esse alguém vem e diz: olha, eu fui mandado para fazer isso por você. Isso é o quê? Um anjo. O anjo acorda Elias e diz: ei, é para levantar, levante-se, coma, beba e volte. Aí a Bíblia diz que ele se levanta e ele percorre 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, lá naquele monte onde Deus fez história com Moisés, ou Moisés com Deus. Eu quero dizer para vocês que ao invés dele voltar, ele foi para mais longe. Ah, mas ele foi para o monte Horebe, é um monte abençoado. Mas ele ainda não havia esquecido do que aconteceu e ainda estava naquela fé de que Deus iria matá-lo. Por favor, quem está me entendendo, gente? Dorme não, pessoal. Preste atenção. Tenha muito cuidado quando você estiver fraco espiritualmente. Você vai pedir alguma coisa a Deus, Deus envia um sinal, mas você ainda não desiste da sua ideia. Você quer fazer o que está na sua cabeça, mas não quer fazer o que Deus te orientou. Deus disse: levante-se, coma, beba e volte. Faça o que, gente? Volte. Mas Elias come, bebe, se levanta, e ao invés de voltar, ele vai no sentido contrário, porque ele continua na sua ideia. O Senhor vai me matar, o Senhor vai me levar, o Senhor vai me levar. Eu pedi a oração, eu pedi em oração e ele vai me levar. Então ele está me orientando para mim se levantar daqui para Horebe, eu vou morrer lá. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, em versículo 12: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Elias, ele estava decepcionado por o que estava acontecendo, mas espiritualmente falando ele não estava bem, pelo menos nas emoções, nas suas ideias, não estava legal não. Bateu uma depressão pesada, bateu uma angústia pesada. Ô bispo, e pessoas de Deus ficam com depressão? É claro que fica. Não é para ficar, mas existem fases na vida que você não tem com que se agarrar, acha que não tem com que se agarrar, e você entra num estado de demência, de depressão, de angústia, que tudo que você quer é sumir do mapa. E o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado quando você estiver nesses momentos, achar que você pode resolver do seu jeito, você pode cair, e esse cair quer dizer morrer. Morrer espiritualmente, morrer fisicamente. A lição que aprendemos aqui com Elias, que ele é um homem altamente fervoroso, consagrado, fez cair fogo do céu, mas foge com medo de uma ameaça de uma mulher. E na sua trajetória ele tem uma ideia: já que eu estou decepcionado com tudo que fiz, achei que ia dar certo, e agora a mulher, ao invés de se curvar diante de Deus, quer me matar, o que eu vou fazer aí? Eu vou sumir. E Deus vai atrás dele e diz: ei, você é meu servo, eu tenho uma missão para você. Aí você sabe da ladainha, né? Porque ele foi lá para o Horebe. Escute, quando ele chega lá no Horebe, 40 dias, 40 noites, quando ele chega lá, ele se esconde numa caverna. Vocês estão bem, hein? Estão conhecendo o texto, né? Ele se esconde numa caverna. A Bíblia diz que ele está no sentido de que ele vai morrer. Eu pedi a morte, então a qualquer momento eu vou morrer. A Bíblia diz que aconteceu o quê? Um terremoto dentro da caverna que ele estava. As pedras se tremeram, as rochas se tremeram. E o que Elias pensou? Eu orei pedindo a morte, agora eu vou morrer, o Senhor está vindo aí. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no terremoto. Não estava. Passou o terremoto e Elias ainda continua o quê? Passou algumas horas, de repente entra um fogo. Um fogo entra dentro da caverna. Elias se levanta e diz: eu pedi para morrer. E esse fogo, o fogo mata, não mata, gente? O fogo mata. E na cabeça dele era:
É agora. Agora que eu vou morrer queimado. O fogo veio. Mas o Senhor, o texto diz que o Senhor não estava também, não estava no fogo. Ó, homem difícil para morrer, hein? Passaram alguns minutos. A Bíblia diz que veio o quê? Um vento calmo. Um vento entrou na caverna onde ele estava. Ele sentiu a presença de Deus. A Bíblia diz que no vento suave, a Bíblia diz que Elias se levantou, pôs-se a sua capa sobre o rosto, porque ele sentiu a presença de Deus. E de repente daquela voz, daquele vento sai uma voz dizendo: Elias, o que fazes aqui? Vamos voltar. O anjo tinha dito que ele tinha que comer e beber e se levantar e voltar. Ele voltou? Ele foi para mais longe. E o anjo diz: que fazes aqui? O Senhor está dizendo: não foi para cá que eu mandei você. Está fazendo o que aqui? Aí olha a choradeira dele: ah, Senhor, porque Israel se desviou do Senhor, Acabe e Jezabel mataram os meus companheiros, e agora querem matar-me. E eu estou decidido, me leva logo. Isso eu disse: não. Só para sua informação, eu quero dizer para você que eu conservei 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Vocês já viram aquela palavra que fala da viúva, a viúva que ele foi lá multiplicar o azeite da viúva? Lembra? O nome do marido daquela viúva chamava-se Obadias. E a Bíblia diz que esse Obadias era servo do Senhor. E naquela perseguição, o Obadias conseguiu esconder na fazenda dele 100 homens. Dava água e comida para os servos de Deus não morrerem de fome. Aqueles 100 homens fugiram de Acabe e de Baal. E o Obadias estava lá dando água e pão para eles. Quem era que estava cuidando deles? Era Obadias, era? Quem era que estava cuidando deles? O Senhor. Mas vocês não vão acreditar. A Bíblia diz que Acabe saiu uma vez com seus homens para dar água para os seus cavalos, e encontrou no caminho Obadias e disse: ei, me leva aqui na fonte mais próxima para me dar água aos meus cavalos. E o Obadias disse: oh, me perdoe, eu tenho o que fazer. Adivinha o que o Acabe fez com ele? Na hora matou ele. Tem coisas que nós não vamos entender, pessoal. O Obadias era um servo de Deus. Então Deus fala para Elias: não. Eu conservei 7.000 que não se curvaram. Eu quero que você desça daqui agora, porque eu vou te levar, mas não agora, porque ainda tem uma missão. O que eu vou fazer, Senhor? Você vai descer daqui agora, e você vai ungir a Jeú no lugar do rei Acabe, o novo rei de Israel. Você vai ungir o outro rei da Síria com outro rei, e você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Agora ele já começa a perceber que eu tenho uma última missão. Eu vou ungir 2 reis e vou ungir um profeta no meu. Ou seja, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. O que essa palavra está dizendo para nós, pessoal? Nós, seres humanos, somos levados e até expostos ao nosso limite. E às vezes a gente vai dizer assim, o seguinte: não dá mais. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais cara, eu não tenho mais, me faltou as palavras, a minha mente está totalmente perdida. Porque mexe no emocional, sim ou não? Mexe. Pessoas saem do trabalho porque o seu emocional ficou abalado, então ela pede baixa na carteira, ela sai. Ela não tem mais ânimo para continuar lá não.
posso dizer que isso é normal? Sim, atitudes humanas. Mas eu também devo dizer para você, espiritualmente falando, que é totalmente diferente da vontade humana, que se nós tivermos a capacidade, presta bem atenção no que eu vou te falar, se nós tivermos a capacidade de equilibrar as nossas emoções, embora que o inimigo venha contra nós com toda a força dele, mas nós estamos bem espiritualmente falando. Então a gente pode até balançar, mas diga, eu não vou cair. Posso até balançar, mas eu não vou cair. Quem fala assim é porque teve a capacidade de controlar os seus impulsos, sua emoção, teve a capacidade de confiar em Deus e dizer, não vai terminar assim, não vai terminar assim, não vai acabar assim. E olha o que Deus tinha preparado para Elias. É como se Deus dissesse para Elias, Elias, o teu fim não vai ser assim, eu ainda tenho uma missão para você. Você crê que Deus tem uma missão para você? Quem crê que Deus tem uma missão? Deus tem uma missão para você. Então, missão sua, se manter de pé, o que o apóstolo Paulo disse. Aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia, porque tem gente seguinte, não, eu estou bem, então nesse estado de bem-estar, que você permita usar esse termo assim, vai te levar ao acomodismo. Você vai orar menos, você vai jejuar menos, você vai vir menos à igreja, porque você diz que você está bem. E Paulo está dizendo, aquele que está de pé, cuide-se, para que você não caia. Não está falando para o fraco não, está falando para aquele que julga estar bem. Nós entramos agora num propósito de jejum. Eu posso dizer para você que comigo está tudo bem. Mas por que eu entrei no propósito de jejum? Porque o que Deus preparou para mim é muito grande. Foi esse discernimento que Daniel teve. Deus revelou algo a Daniel, e ele ficou tão preocupado com o que estava por vir, que ele passou a orar mais, passou a jejuar mais. E a Bíblia diz que no primeiro dia que ele passou a orar e a compreender, foi naquele dia que o Senhor mandou o anjo para enviar a resposta. Mas levou 21 dias de batalha, e Daniel não sabia da batalha, ele não sabia que estava tendo uma batalha. E ele continuou no quê? Na oração e no jejum. É como se, quanto mais a gente, porque Deus já nos deu a vitória, ela está vindo aí, amém pessoal? Ô glória, a minha vitória está vindo aí. Mas por que não chegou logo? Porque é uma batalha. Tem um príncipe da Pérsia lutando com o anjo para impedir a bênção chegar até a mim. Então como é que eu vou dar força para o anjo? Manda as orações lá, eu estou na fé, Senhor. Manda o jejum para lá, eu estou na fé, Senhor. Deus vai mandar outro anjo, quer dizer, mais um anjo, para derrotar o inimigo, para trazer para você a vitória. Eu quero dizer para você que essa palavra nos ensina muito. E o principal, uma das partes principais aqui, antes de concluir, se você diz assim, eu acho que tem demônio na minha vida, porque eu não estou batendo bem das ideias. Há muitos pastores e há muitos líderes que espiritualizam isso como demônio. Pergunto, Elias estava endemoniado? Tinha demônio nos coros de Elias? Mas ele tinha uma depressão. Tinha demônio nele? Não. A gente precisa separar as coisas e entender bem. O demônio se aproveita de situações. Isso é verdade, sim ou não? O demônio se aproveita de uma doença. O demônio se aproveita de um desemprego. O demônio se aproveita de uma depressão. O demônio se aproveita num caos familiar. Sim ou não? Se aproveita. Nem tudo é ele, mas ele também se aproveita. E o ponto alto da palavra é essa: nesses momentos
de frustrações, cuidado para você não cometer uma atitude errada e perder a sua vida e consequentemente a sua salvação. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que o Senhor, eu volto no texto, coloca aí, capítulo 17 para a gente terminar. Capítulo 17, verso 2. 1 Reis, capítulo 17, verso 2 diz: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Verso 3: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Está falando de beber porque era uma jornada, e coitado ia chegar lá com muita sede. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez, escuta isso, aqui a gente se alegra. Elias fez o que o Senhor tinha dito ou falado. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, 2 vezes por dia, e ele bebia da água do riacho. Gente, eu pergunto para você: e corvo come pão? Eu nunca vi. Eu penso que o corvo, ele come, caça lá sua presa e come comida estragada, podre, não é verdade? Essa expressão que a gente vai entender aqui é o seguinte: quando Deus dá ordem para sustentar alguém, Ele usa, ainda que seja uma ave imunda. Em outros termos, o Senhor está dizendo o seguinte: você vai voltar, eu já preparei um riacho, você vai chegar lá com sede, mas lá no riacho tem água, então você não vai ter mais sede. Mas eu também já dei ordem aos corvos. Em outros termos, a gente pode dizer o seguinte: eu já preparei pessoas, alguém, mesmo que seja ímpio, imundo, você será sustentado. Você será sustentado. Diga: eu serei sustentado. O que significa isso? Eu vou e não vai me faltar nada, porque quem está falando é o Senhor. Escute, Elias foi profeta de Deus na vida de muita gente, mas agora é ele que está ouvindo diretamente do Senhor. Não é ele que está dizendo: quando eu chegar lá em Querite vai ter água. Não é ele que está dizendo: quando eu chegar lá em Querite vai ter pão e água. É o próprio Deus que está dizendo que ele será sustentado. Então nós vamos orar agora. E independente da luta que você está vivendo, ô bispo, eu não cheguei ainda a esse estado da depressão, e nem vai chegar. No nome de Jesus você não vai chegar, porque você aprendeu hoje a ter a capacidade de se estar firme nos seus momentos de frustrações e não deixar a tristeza te dominar, não deixar a decepção te dominar, não deixar que o diabo disse: olha, você orou e você jejuou e aconteceu foi ao contrário. Bem feito. Não se deixe levar pelas vozes do diabo. Diga para ele: você está repreendido em nome de... Você não sabe de nada não, Satanás. Você não sabe de nada não. Você vai dizer para ele: você não sabe de nada, o meu Deus é maior. Mas ele vai insistir. Você foi à igreja, olha o que aconteceu. Se o diabo está dizendo na boca de alguém, a vontade da gente, né? E você vai dizer assim: meu Deus é fiel, eu vou sair dessa. Meu Deus é fiel. Como disse no início, não é dever nosso querer saber como é que Deus vai fazer ou por onde Ele vai começar. Não, nosso dever é obedecer a Deus. Nosso dever é confiar em Deus. E eu findo essa palavra dizendo: Deus vai te sustentar. Levanta as suas mãos, diga: eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor.
Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo o que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.